Começa agora o Momento Arbitragem. No programa de hoje, nós vamos apresentar mais uma edição da série especial Câmaras. No programa de hoje, vamos falar com o presidente do TASP, Tribunal Arbitral de São Paulo. Fica aqui com a gente e conheça um pouquinho mais sobre o TASP. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. Vamos apresentar mais uma edição da série especial Câmaras. A série especial Câmaras é uma série diferente do programa Momento Arbitragem, que tem como propósito apresentar as câmaras em funcionamento no Brasil. Já apresentando inúmeras câmaras, Brasil afora, e hoje chegou a vez de apresentar o TASP, Tribunal Arbitral de São Paulo. Tenho aqui comigo, para ser entrevistado, o presidente do TASP, o Dr. José Celso Martins, que vai conversar um pouquinho e explicar a história do TASP, que é talvez, provavelmente, o primeiro tribunal criado depois da lei de arbitragem, com longa história. Temos muito a conversar aqui. Dr. José Celso, muito obrigado por aceitar nosso convite, poder apresentar o TASP para o nosso público. Tenho certeza que muita gente que nos assiste é de São Paulo, vai se interessar também em conhecer sobre o TASP. Muito obrigado. Então conta um pouquinho sobre por que você criou o TASP, quando foi isso, um pouquinho da história do TASP para a gente. Tá. Nós começamos a falar sobre arbitragem desde 1997, né? Então desde daquela época nós já tínhamos aí uma dificuldade grande com o acesso à justiça, né? Justiça, o Poder Judiciário sempre trabalhando com muita dificuldade. É sério que eu gosto de falar que não é somente o Poder Judiciário, né? O Estado como um todo sempre age com dificuldade quando tem que tratar de alguma questão do interesse da sociedade. Então nós iniciamos esse projeto, fizemos isso com vários profissionais, não trabalhei sozinho nisso. Na época nós éramos mais ou menos em 15, 20 pessoas e hoje nós somos em mais de 40 profissionais de diversas áreas, buscando justamente pacificar conflitos, resolver questões. E o perfil da nossa instituição sempre foi mais empresarial, né? Onde a gente tinha mais contato, mais afinidade, é a minha especialidade como profissional. Então foi assim que nós começamos e tivemos toda a sorte de resistências, de dificuldades que ainda existem, mas hoje menos, né? Então é um trabalho bastante interessante e a gente fica feliz de saber que cada vez mais tem espaço para isso, né? Você veja que nosso trabalho também não fica limitado a administrar conflitos. Nós temos um trabalho onde nós buscamos a formação de pessoas participando de palestras, escrevendo artigos, concursos, participando de concursos, quero dizer, fazendo cursos, né, em que as pessoas possam participar e divulgar, e andamos pelo Brasil todo com esse curso, justamente para que a questão seja fortalecida na base, né? Na base. Então, na verdade, tem uma história, você falou que foi fundado em 98. 98. Então, estamos aí... 16 anos. Pois é, 16 anos é uma história importante. Nenhuma, assim, na área de negócio, nenhuma empresa sobrevive 16 anos se não tocar o negócio com seriedade, com entrega, com doação, para fazer o melhor, fazer o bem para as pessoas. Ou seja, ninguém resiste fazendo mal por tanto tempo. Alguém vai ceifar esse mal em algum momento. Então, só em ser uma empresa funcionando por 16 anos, eu acho que já é um indicador de sucesso, apesar de saber que é uma trajetória espinhosa, difícil, com muitos obstáculos no caminho, mas já é uma história de sucesso. Ainda mais em um setor pioneiro, um setor que estava abrindo estrada no Brasil, ou seja, a lei tinha acabado de acontecer e vocês foram abrir essa estrada. E eu tenho certeza que as dificuldades de antes eram maiores do que as de hoje, embora hoje possam ter novas dificuldades, porque aí quando começa a coisa a ficar boa, todo mundo quer entrar no mercado, né? Ou seja, o mercado começa a se multiplicar de instituições, de profissionais, mas quem largou na frente, em geral, bebe água mais limpa que os outros. Então, vocês estão aí no mercado, parabéns. Obrigado. Pela história. Sei que tiveram resistências, sobretudo
de organismos do próprio Estado, como ministérios, o Ministério Público, na falta de compreensão do que era possível para poder atuar com a arbitragem em algumas áreas, como a trabalhista, por exemplo. Isso gerou dificuldades que ainda não foram plenamente superadas, que eu tenho certeza que podem vir a ser em algum momento, e eu pessoalmente torço para que seja, porque acho que seria um alento para o trabalhador e para o empresário que a arbitragem trabalhista possa ser aceita e desenvolvida sem restrições, sobretudo porque abrevia a solução para o trabalhador, que é quem mais sofre com a demora do processo, porque questão de alimentos, ele não consegue ter acesso às verbas a que tem direito, porque num processo judicial isso, levado a todas as instâncias, implica em muitos anos de disputa. Então eu acho que ele ganharia mais em ter uma solução, e não há nenhuma visão preconceituosa de quem está decidindo isso é um árbitro e não um juiz do trabalho. E inclusive se avizinha aí uma solução interessante com a mudança da lei que está em fase final de votação no Congresso Nacional, né, e que inclui lá a arbitragem para os dissídios individuais trabalhistas. É verdade que restringe isso para uma pequena classe de trabalhadores, que é a classe dos trabalhadores de alta gestão, cargos de alta gestão, e dando a eles a iniciativa. Mas, de qualquer maneira, é uma porta que se abre. Já começa a se admitir a arbitragem para dissídios individuais com essa porta que se abre. E o ato seguinte, eu tenho até dito e gravei um programa Momento da Arbitragem sobre isso, que penso que ato seguinte a isso vai ser ampliar para todos. Por quê? Não só pelo aspecto legislativo, mas até por um enfrentamento da jurisprudência. Na medida em que um trabalhador de uma categoria não beneficiada com essa possibilidade vai dizer, mas vem cá, porque eu não posso ter esse direito? Né? Porque eu não tenho acesso a esse direito se o outro trabalhador tem e eu quero ter também. E eu sou consciente dos meus direitos, tenho discernimento suficiente para decidir o que eu quero para a minha vida, e eu quero um caminho mais rápido. Eu quero a arbitragem. Por que vai me restringir? É uma discriminação comigo, porque eu tenho uma categoria inferior? Será isso uma inconstitucionalidade na aplicação dessa regra de acesso à justiça? E acesso à justiça não no sentido acesso ao judiciário, mas acesso à justiça no sentido acesso ao valor justiça? Então eu acho que essa é uma discussão polêmica ainda. Claro, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, mas deve ser enfrentado. Mas a história do TASP, eu acho, deve ser prestigiada. Conta um pouquinho sobre os números aí dessa longa história, 16 anos. Nós sempre tivemos, né, esse controle estatístico, né, dos procedimentos que nós administramos, e hoje nós estamos com mais de 66 mil processos que passaram pela gente. É um número extraordinário. Quando a gente está falando de setor mediação e arbitragem, a gente precisa dizer, uma instituição que ao longo desses 16 anos já teve atuação em 66 mil procedimentos, é fantástico. Parabéns, porque eu sei que foi espinhoso, mas parabéns, porque é um número que demonstra duas coisas importantes. A primeira, que vocês trabalharam muito, correram atrás, porque não é fácil conquistar a confiança de pelo menos 2 vezes esse número de que são partes envolvidas nesse procedimento. Pelo menos 2 vezes, ou seja, de 130 e tantas mil pessoas confiaram em vocês a entrega de uma solução de um problema. Segundo, que existe potencialidade para que isso seja até muito maior. Ou seja, espaço para isso, potencialidade para isso tem. Se o setor produtivo investir nas soluções extrajudiciais de conflito, eu tenho certeza que toda a sociedade vai ganhar. E vocês deram a demonstração de que isso não é sonho e ilusão, pode ser realidade, na medida em que hajam para isso. Então, parabéns também. Então você falou 66 mil procedimentos, mas qual é o tempo médio de duração de um procedimento no TASP? Nós sempre investimos mais na solução pela mediação. Sempre temos essa preocupação, e a análise sempre, vamos dizer assim, é o centro principal da nossa medida de pacificação. Então, eu diria para você que é de 15 a 20 dias
que é o tempo que nós utilizamos entre o pedido formulado por uma das partes e o chamamento da outra para que compareça nessa sessão de mediação. Então, ela tem uma taxa de efetividade, de sucesso grande? Sim. Não, havendo o comparecimento da parte, a chance de sucesso é mais de 90%. Mais de 90%? Mais de 90%. O que às vezes, vamos dizer assim, o que acontece é que às vezes a parte não comparece, né? Se não houver cláusula, ela não está obrigada a comparecer. Claro. Então, ela quando não comparece, aí se nós colocarmos na estatística as duas condições, ou seja, o pedido e o resultado, aí cairia, eu acredito que mais ou menos para uns 80%. O que já é fantástico. O que já é fantástico. A maioria das pessoas... Representa que uma grande parte comparece, ou seja, é aquela questão... Ela não está ali porque ela quer brigar, ela está ali porque ela quer resolver. Sim. Né? Ela quer resolver o seu problema, seja qualquer uma das pontas, ela quer resolver. Então, se tem um espaço e uma oportunidade para ela resolver e pessoas que estão preparadas, qualificadas para ajudá-las a chegar a uma solução, ótimo. E como você falou, vocês preferem a mediação, até porque a mediação, em geral, é a forma que melhor restaura a relação. Né? Isso, esse é o objetivo, né? Porque não é somente resolver o problema, é desfazer o conflito, né? Para que aquela relação possa prosperar e muitas vezes, como eu falei, atuando na área empresarial, existe todo um interesse comercial de que aquela relação se mantenha, não é? Então, seja um prestador de serviço, seja um representante comercial, seja um colaborador, né? Então, existe sempre esse interesse de que aquela relação permaneça. E no litígio, né, na parte processual normal, sempre polariza um pouco mais as relações e isso dificulta mais que essa relação tenha prosseguimento e que novos negócios sejam realizados. Mas você falou que a maioria por mediação, mas os que vão para a arbitragem, o procedimento tem um tempo médio que você pode... Tem também. Bom, indo para a arbitragem depende um pouco da resistência que as partes colocam no cumprimento dos atos do processo. Mas assim, na média, uns 90 dias, mais ou menos. O que já é também um número muito interessante, inclusive metade do tempo definido na lei como tempo de duração do procedimento. Seriam 6 meses. Né? 6 muito meses. Bom, Dr. José Celso, me diga uma coisa importante que quem está nos assistindo agora deve estar curiosíssimo. Como que chega ao TASP? Como localiza o TASP? Onde está o TASP na internet, fisicamente? Como a pessoa chega ao TASP? Bom, nós estamos, o nosso site é o www.arbitragem.com.br. Né? Melhor não poderia ser, né? Pois como nós saímos na frente, como você falou, você usou uma expressão muito interessante, quem sai na frente bebe água mais limpa, né? Vocês pegaram o domínio arbitragem.br. Arbitragem.br é nosso. E nós estamos em São Paulo, na Moca, mas a arbitragem não tem base territorial, né? Então quer dizer que em qualquer lugar do Brasil, se a pessoa quiser se valer dos trabalhos do TASP, pode se utilizar do procedimento. E havendo necessidade de deslocamento, também esse deslocamento pode ocorrer, tudo isso é previsto na lei. Então o fato de nós termos a nossa sede em São Paulo não significa que outras empresas... não possa fazer arbitragem para outras unidades do Brasil. Da Federação. Nós já fizemos, inclusive, para empresas no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, no interior de São Paulo, Baixada Santista, Minas Gerais. Então, depende do interesse da pessoa. O Brasil mesmo, vamos dizer assim, está a Petrobras, nos seus contratos, todos os contratos da Petrobras têm a cláusula de arbitragem com solução normalmente nos Estados Unidos. Então, os tribunais, as instituições escolhidas, Paris, porque são contratos internacionais, eles fazem em Paris, se for na Europa, ou nos Estados Unidos, Nova York. Então, quer dizer, a empresa está aqui e a sede está lá. Não há impedimento algum de utilizar o serviço do TASP. Então, o site está aparecendo aí na sua tela, arbitragem.com.br. No site, a pessoa encontra regulamento, tabela de honorários, todas as informações necessárias para ela saber como demandar no TASP, como procurar e quanto custa para ela fazer isso? Acredito que tem. Todas essas informações constam lá. Nossa proposta nunca foi uma proposta voltada para a elite das pessoas que podem gerar conflitos, né? Porque nós que estamos nisso há muito tempo,
sempre se teve a arbitragem como uma arbitragem voltada para uma elite, somente grandes negócios, grandes empresas. Inclusive existem câmaras que o são perfil até de cobrança de valores só se compatibiliza para grandes negócios. Não negócios. É o caso do TASP. Não é o caso do TASP. Nossa proposta sempre foi uma ampliação de acesso à justiça. Sempre. O TASP foi criado, né, a nossa história está pautada nessa ideia de ampliação de acesso à justiça, né? Mesmo que pareça uma coisa assim com muita pretensão, né? Nós temos muita humildade, mas também temos Mas é a pretensão de cada um levada a sério que vai fazer a diferença no todo, né? No fundo é isso. Se todos nós fizermos alguma coisa para fazer o mundo melhor, o mundo fica melhor. Né? O problema é que eu sozinho não dou conta e ninguém faz nada e o mundo não fica melhor. Tem que fazer a sua parte. Então tem que fazer a sua parte, de qualquer maneira, parabéns. Bom, Obrigado. então tá. Agora eu queria dar um exemplo. Quanto custaria um procedimento lá no TASP? Vamos pegar um exemplo de um conflito que gravite em torno de 50 mil reais, que é um pequeno conflito. Conflito de 50 mil reais. Quanto custa demandar esse conflito lá no TASP? Olha, se nós resolvermos esse conflito por arbitragem ele vai custar, nós temos assim, vou falar tudo como funciona exatamente. Claro, muito bem. Nós temos uma coisa que nós chamamos de custas iniciais, que é a custa para o ingresso da ação. Então essa custa inicial ela varia de R$ 440 a 1% do valor da causa. Nesse caso do seu exemplo, ela seria apenas R$ 440 para a distribuição. Isso. Para ir na entrada. E depois vai ser de 2% a 6% do valor da causa. Certo. Essa é a nossa forma de cobrar. Então, se for para a arbitragem, nesse caso seria 6%. 6%. Seria 6% porque na arbitragem, o que nós consideramos, quando nós falamos de 2 a 6, é o cumprimento de todos os atos. Então, uma inicial, contestação, réplica, produção de provas e sentença. Certo. Então, cumprindo todos esses atos, seria os 6%, que aí daria R$ 3 mil. Então, um processo desse custaria para nós R$ 3.500, mais ou menos. O que é absolutamente viável. Você resolver um problema desse porte, porque no judiciário, ainda que a pessoa tenha a ilusão de que ela vai pagar um valor inicialmente menor, objetivamente menor como custo da justiça, e isso depende também de que estado nós estamos falando, porque os valores das taxas judiciárias variam de unidade da federação para unidade da federação e variam de maneira absurda. Enquanto um estado tem um teto baixo, no outro não tem teto, os percentuais são altos e a coisa fica muito cara. Mas mesmo que a princípio pareça mais caro demandar na arbitragem, quando você projeta o tempo que você vai resolver esse conflito na média em 90 dias, como você falou, e na justiça qualquer média otimista vai levar para contar isso em alguns anos, 2, 3, 4, 5 anos. Muitas vezes para citação, né, esses 90 dias que eu falei, a outra parte não foi nem chamada para o processo. Aí se você pega 50 mil reais e você contar que é 12% ao ano desse dinheiro parado, você tem 6 mil reais logo de cara. Só se levar só um ano. Então, não há a menor dúvida que demandar por arbitragem é um bom caminho. Como eu falei, e muitas vezes existe, quando existe o questionamento dos nossos honorários, nós sempre conversamos com a parte no sentido de que esse caminho é uma valorização que você dá para uma coisa nova, que precisa ser fortalecida, que precisa acontecer. Não é? Então, em que pese o fato de que nós estamos assim, aquele que recebe, mas todos são interessados nesse processo. É isso que eu penso. E uma coisa que você me permite falar, Asdrubal, é que quando nós falamos do número de demandas que existe no Brasil e que o brasileiro gosta de demandar, etc. e tal, isso eu não considero isso, eu não acho que isso é verdade. Eu acho que o brasileiro, na verdade, ele deixa muitas vezes de litigar por conta de saber o que é a máquina judiciária, do que é o Estado. Certo. Então, todas as vezes, como quando foi criado o juizado especial, se teve uma projeção que não teve assim nenhuma verdade em cima do que se imaginava. Nós temos tantos processos,
então vamos criar o juizado, tantos processos serão desviados para cá, e nada disso aconteceu. Por quê? Porque havia uma demanda represada absurda, que quando veio, então, as pessoas no fundo, elas querem ter o seu problema resolvido, querem seguir com a sua vida, é o que nós pensamos e é a forma como nós buscamos trabalhar, e nós ao longo do tempo temos demonstrado isso, de que as pessoas querem viver em paz, né? Ser respeitadas, viver com dignidade. Né? Doutor Celso, nós estamos chegando ao final do nosso programa e quero deixar o espaço, se você quiser fazer suas considerações finais e o que mais queira de deixar de mensagem para o nosso público. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você, de poder falar sobre esse tema tão importante. E gostaria de consignar que são iniciativas como essas suas aqui que vai fazer com que o Brasil tenha um perfil diferente e possa melhorar, porque a sociedade tem que melhorar primeiro para depois nós mudarmos o nosso governo. Certo. Obrigado. Muito obrigado. Então tá aí, você conheceu o TASP, Tribunal Arbitral de São Paulo. Fácil localizar ele, arbitragem.com.br, você localiza o TASP. Gostou? Compartilhe nas suas redes sociais. Divulgue o nosso Momento Arbitragem. Tem uma dúvida, pergunta, sugestão de pauta? Manda um e-mail para mim, está aparecendo aí na sua tela. E no mais, você já sabe, me encontra aqui toda segunda e quinta no Momento Arbitragem. Um abraço e até o próximo programa.